E graças a Deus, mais uma manhã aqui para louvarmos, engrandecer o nome do Senhor e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Glórias a Deus por isto. Eu vou pedir para que coloque aqui na tela para mim, por gentileza. Nós vamos caminhar juntos. Nós temos aqui, queridos, esses objetivos. Nós temos 3 objetivos para alcançar nesta manhã, nesta aula de hoje, e nós vamos caminhar juntos. O primeiro objetivo que eu coloquei aqui, que nós temos aqui, é compreender que o reino de Deus, ele se manifesta pela fé. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, né? Isto é a fé. Mais à frente um pouquinho, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é um recompensador daqueles que o buscam, né? Essa é a fé. Segundo objetivo aqui é compreender que só Jesus pode extinguir o pecado e seus efeitos através da fé. Então, obviamente que o pecado ele tem os seus efeitos. Qual que é o principal efeito do pecado? Afastar o homem de Deus, né? E só através de Jesus Cristo, o perdão dele, é que nós podemos aproximar de Deus. Então, só Jesus Cristo tem o poder de extinguir os pecados através da fé. E reconhecer que cabe à igreja, nós, eu e você, manifestar o reino até que Jesus volte. Tá bem? Então, nós vamos caminhar sobre isso daí, durante esse período que nós temos aqui. E o texto fala de Mateus capítulo 8 e 9, nós vamos estudar aqui hoje sobre os milagres de Jesus. Creio que aqui todos já ouviram falar de milagres, já ouviu algum milagre, né? Milagres de cura física, curas sentimentais, curas emocionais, né? Ou milagres financeiros, enfim, há várias naturezas do milagre. E, queridos, ainda mais hoje, no tempo que nós estamos vivendo, um tempo de apostasia. O que seria a apostasia? A apostasia é diferente do termo desigrejado, né, que tem por aí, ou às vezes até mesmo o desviado, aquele que já está fraquinho na fé, não está vindo mais na igreja. A apostasia é diferente, porque o desigrejado, o desviado, vamos dizer assim, eu creio que nos seus momentos íntimos, ele ainda conversa com Deus, ele faz as suas orações, a fé dele ainda está dentro dele. Já a apostasia é diferente, são pessoas que já experimentaram a fé, já tiveram o convívio com a fé, já viram coisas, participaram, mas por algum motivo ele deixou a fé cristã e foi servir outros deuses, outra fé. Eu mesmo conheço 2 pessoas distintas, de famílias diferentes, cidades diferentes, que aconteceu isso. Participava conosco na igreja, tudo, e deixou o evangelho e foi servir o espiritismo. Acontece isso? Acontece. Inclusive, um desses que eu estou falando tinha até cargos ministeriais na igreja. É espantoso? Talvez sim, mas é algo bíblico. Por quê? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, se não me engano, está escrito que alguns apostatarão da fé, nos fins dos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a falsos ensinamentos,
dando ouvidos a ensinamentos demoníacos. Então, por mais que seja espantoso, isso acontece. E num tempo que nós estamos vivendo de apostasias, com tudo que está acontecendo, é normal a gente ouvir nesse período de pandemia: fulano já não veio mais na igreja, fulano aproveitou esse período, já não está mais aqui. Mas nós, eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo tem sobrevivido através do milagre do Senhor. Porque nós estamos aqui, por mais que nós tivemos todas as nossas tribulações, todas as nossas dificuldades, talvez você que está aí assistindo, talvez a sua fé, você pode identificar que está tão fraquinha, tão minando, né? Mas você ainda tem a sua força, e basta um soprar do Espírito Santo para a chama se reacender, e você começar a manifestar o reino de Deus, continuar fazendo essa manifestação até que Jesus Cristo volte. É mesmo? Bom, nosso texto áudio da lição diz que: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Toda, não é algumas, toda sorte de doenças e enfermidades. Se eu for pegar a lição completa e dizer assim, do que foi falado a lição hoje, eu teria um resumo. O resumo eu colocaria aqui, nessa verdade prática: Jesus tem autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios, curar toda enfermidade e ressuscitar mortos. Isso seria o resumo da nossa lição. Mas como não vamos ficar só no resumo, vamos detalhar tudo isso, vamos esmiuçar, vamos seguir esse escopo que está aqui. 1. Milagres presenciais e à distância, milagres de libertação, perdão de pecados e perdão de pecados, e milagres sobre a morte, a cegueira e a mudez. Tá bem? Dentro desse escopo, nós temos 10 milagres de Jesus, entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus. Nós vemos 10 milagres, 9 sobre curas, incluindo libertação, e 1 sobre a natureza, milagres do Senhor já acontecendo na natureza. Então vamos caminhar juntos. Aí na sua lição, na sua revista, vamos partir para a introdução aqui. A introdução diz o seguinte: no primeiro circuito da Galileia, Jesus ele já havia curado toda sorte de bênção e enfermidades. Mas Mateus ele não dá tantos detalhes sobre isso, o que ele só passa a fazer a partir do capítulo 8 de Mateus. Ele vem o quê? Ele vem individualizando, possibilitando constatar a natureza do Messias, a extensão, a profundidade do seu poder de cura, libertação e ressuscitar mortos. Ou seja, a dimensão prática do poder de Jesus Cristo. E o comentarista nos coloca aqui na lição 3 assuntos exclusivos de Mateus: a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, a seara e os trabalhadores. 3 assuntos que são exclusivos do livro de Mateus, estão aqui. Então vamos para o primeiro tópico, vamos falar sobre os milagres presenciais e à distância. O tópico 1 diz o seguinte, Mateus capítulo 8, versículo 3: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aqui está se relatando sobre o leproso. Aquele homem, segundo a Bíblia, estava o seu corpo inteiramente tomado de lepra. Inteiro, dos pés à cabeça. E Jesus, ele tem o poder sobre todo o corpo do ser humano. Todo, não é só um pedaço.
não é só uma parte do seu corpo, ele é todo. E simplesmente com a palavra, eu fico imaginando aqui o leproso, uma imaginação minha. Talvez ele, por um receio, ele chega e fala: Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Veja só que ele afirma: o Senhor pode. Ele não está fazendo uma pergunta: o Senhor pode me tornar limpo? Ele está afirmando. E Jesus, o que ele fala? Não, tudo bem, eu quero ser limpo. Pronto. Simplesmente precisou do quê? Da palavra. Quero, seja limpo. Ele estava próximo e foi limpo, foi curado. Por esse período, por esse intervalo, João estava preso e ele pede para que 2 discípulos dele vá até Jesus para saber o que estava acontecendo e pergunta para ele: me diz uma coisa, és tu o que nós esperamos que vim, ou seja, o Messias, ou devemos esperar outro? Jesus responde para eles: olha, vai lá e fala então para João o que vocês estão vendo, já que está na lição, já que os coxos andam, o cego vê, os leprosos estão sendo purificados, os surdos ouvem, os mortos eram ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, o reino dos céus chegou. Diz isso para João, e desde aquele momento até o momento de hoje, nós estamos vendo a manifestação do poder de Cristo constantemente em nossas vidas, constantemente. Vamos a seguir, tópico 2, a cura do criado de um centurião. Mateus capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: Senhor, o meu criado jaz em casa, numa cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Algumas traduções diz, sofrendo violentamente atormentado. Eu tenho um ponto de interesse aqui, nesse pedaço, porque, olha só, é comum nos cultos de oração, ou nos nossos cultos normal, nós ouvirmos alguém falando: eu peço oração por fulano de tal que está lá no hospital. Eu peço oração pela minha família que está em tal cidade. Eu peço oração por fulano que está passando em tal situação em outro país. Por que nós fazemos isso? Porque nós já ouvimos falar e já ouvimos sobre os efeitos da oração que Jesus Cristo pode, tanto aqui, quanto lá, quanto acolá, quanto em qualquer outro lugar. Mas essa situação aqui que nós acabamos de ler, desse centurião, um dos chefes um general romano, vamos colocar assim, um alto escalão do exército romano, ele chega até Jesus e aponta essa situação. Aí Jesus pega e fala para ele: não, tudo bem, vamos lá na sua casa. Ele pega e faz o quê? Não, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E olha só, nós temos aqui 2 autoridades distintas. Uma autoridade de um exército romano, mas ele, sendo autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele consegue reconhecer essa autoridade. Nós temos 2 autoridades e ainda assim ele coloca a autoridade de Jesus acima da dele, mesmo ele não sendo um judeu. Ele coloca a autoridade de Jesus acima da dele. Ele bem sabia que por ele ser um general romano, talvez ele sabia das coisas, né, que ele fazia por lá. E fala: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, basta apenas uma palavra sua e o meu criado vai sarar, porque eu também tenho pessoas sob minha liderança, e eu falo para o meu soldado: vem, ele vem. Eu falo para o outro: vai, ele vai. Diz ao meu criado: faz isso, e ele faz. Então basta uma palavra sua e as coisas lá vão acontecer. Jesus pega esse ponto interessante e ele fala o seguinte: olha, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé.
Pego aqui o ponto que eu falei sobre as nossas orações, porque nós ouvimos falar, mas até esse momento aqui, nada disso tinha acontecido. Foi inédito, uma situação inédita. É comum, até entre nós vemos situações do seguinte: quando a pessoa está novo na fé, né, acabou de aceitar Jesus, veio aqui para a igreja, a fé dele é explosiva, é aquela fé que ele ora, pá, e ele quer fazer tudo, e parece que nós que já estamos há tanto tempo, né, às vezes a gente até olha assim, poxa, que bonito, embora que nós, oxalá que nós tivéssemos essa mesma explosividade constantemente, porque é assim que é manifesto a fé. E às vezes o nosso convívio normal, a gente vai deixando as coisas acontecer, né? Vai se tornando tão comum, e a gente acaba acostumando com o comum. Mas não, a nossa fé precisa constantemente estar sendo explosiva, até mesmo em causas inéditas. Porque talvez nós vivemos situações que não são parecidas com de ninguém. E é aí onde entra a nossa fé inédita. Se Deus faz coisas comuns em todo mundo, por que Ele não pode fazer algo inédito na minha vida também? Assim como Ele fez aqui nessa época desse general romano. Tá bem? Então, não se preocupe. Você está vivendo uma situação inédita que de repente você nunca ouviu dizer com ninguém? Não tem problema não. Jesus Cristo tem poder sobre as situações inéditas também. Tá bom? Vamos prosseguir. Aliás, não há limitação geográfica para a realização de um milagre, porque assim como aquele cidadão romano creu, aconteceu. Na mesma hora, o criado dele ficou sarado. Não há espaço geográfico. E Cristo, queridos, Ele não é apenas para os judeus, mas atende a romanos, a gregos, a todos, independente de qual raça for. Eu tive um pastor, há muitos anos atrás, pastor Etualpe. Antes dele ser pastor, ele era chefe de umbanda. E a graça do Senhor Jesus Cristo o alcançou lá. Aleluia. Trouxe ele para o Evangelho, se tornou um pastor, um homem de Deus, um homem íntegro, usado nas mãos do Senhor. Então, não se preocupe, você está orando pela sua família, um outro familiar, ou uma outra pessoa que é muito amigo seu, que você quer que o poder de Deus o alcance, creia no Senhor Jesus Cristo. A fé também é manifesta por isto. Tá bem? Nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Vamos mais à frente. A cura da sogra de Pedro. Mateus capítulo 8 e 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. A Bíblia não nos relata aqui qual é a causa dessa febre, dessa enfermidade. Não se diz que era uma infecção de garganta ou de ouvido, de alguma outra coisa. Apenas diz que ela estava ardendo em febre. O que Jesus faz? Apenas pega ela pela mão e ela se levanta. Não sei que tipo de antibiótico tinha na mão de Jesus. Não sei. Ele simplesmente pegou ela pela mão, levantou. Ao levantar, o que ela fez? Ela começou a servir os que estavam na casa. Queridos, quando Jesus Cristo opera um milagre na sua vida, não é simplesmente para ficar em bem-estar, causar o seu status. Ele opera um milagre na sua vida para que você vá servir como testemunho, servir para a manifestação do reino de Deus. Não é simplesmente para você pegar e bater no seu peito e dizer assim: olha, eu fui agraciado pelo poder de Deus e oba, oba, glória a Deus e aleluia. Não, é para que você manifeste o reino dele, porque através dessa manifestação também já está sendo pregado o evangelho. Para o quê? Para a salvação de outras vidas. Tudo
que o Senhor faz na nossa vida tem um propósito. Tá bem? Então aqui nós já vemos que o Senhor falou simplesmente: quero que você seja limpo, e já foi. Já vimos a situação do romano, que ele operou à distância, que é a conclusão, porque nós oramos hoje: ore por fulano, por cicrano. E também já pegamos aqui pela mão. Vamos para o tópico 2, que se fala sobre milagres de libertação e perdão de pecados. Aqui nós temos Mateus capítulo 8, versículo 28, que vai falar sobre a cura de 2 endemoniados. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Vamos só pegar um pedaço aqui, antes da gente prosseguir. Jesus, depois que saiu de lá da casa da sogra de Pedro, ele pega os discípulos, vai para o mar da Galileia e fala: olha, nós vamos atravessar o mar, nós vamos lá para o outro lado. Entra no barco e vai. É aqui onde acontece o milagre sobre a natureza, os efeitos na natureza. Os discípulos entram no barco, vocês já conhecem a história. Quando está no meio, surge uma tempestade, o barco já está quase afundando, e Jesus estava onde? No barco, dormindo. Os discípulos todos apavorados, vai e acorda Jesus. Jesus se levanta e fala: vento, acala-te, cala-te, mar, aquieta-te. Então aqui é onde tem o milagre sobre a natureza, que todos nós já conhecemos. E os discípulos, assombrados com aquilo, falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi justamente nesse intervalo que acontece esse milagre. Então eu imagino os discípulos todos no barco ali, depois que já se tornou bonança, né? Todo pomposo, todo com aquela euforia toda, e agora nós vamos chegar lá e vamos arrebentar tudo. Por quê? Eles estavam indo para Decápolis, Gadara, a cidade ali, onde tem o relato desse endemoniado. A cidade era Gadara. Gadara fazia parte de Decápolis. Decápolis era 10 cidades. 10 cidades que elas tinham vamos dizer assim, uma coligação mútua entre comércio, forças militares, tá? Eram 10 cidades que se estendiam desde a Judéia até Damasco, que são cidades opostas. Nesse intervalo tinha 10 cidades ali. Gadara fazia parte delas e ficava à margem no mar da Galileia. Quando Jesus e os seus discípulos desembarcam ali, desce do barco, vem 2 endemoniados que viviam no sepulcro, andavam nus. Marcos e Lucas relatam o mesmo processo, e eles ainda detalham da seguinte forma: que esses 2, se colocassem eles em prisões, eles despedaçavam as prisões. Se prendesse ele com grilhões, com correntes de ferro, era tamanha força que eles despedaçavam aquilo, rebentava com aquilo. Então a fama daqueles 2 homens circulava sobre toda aquela cidade, ao tal ponto que ninguém passava por aquele caminho. Está no relato da Bíblia. Tamanha era a tormenta, o medo que o pessoal tinha daquela região, porque eles causavam danos violentos. Chega Jesus ali, vem os 2 e fala: ei, mestre, vieste nos atormentar antes do tempo? Queridos, os demônios sabem do final deles, sabem do que vai acontecer com eles no final, sim. E aí eles pegam e falam: ei, se eu viesse nos atormentar antes do tempo? Mas Jesus pega e expulsa aqueles demônios. Eles não querem sair dali, eles pegam e comentam: permita-nos que entramos
nessa manada de porcos, porque estava passando ali uns pastores, uns fazendeiros com uma manadas de porcos, e Jesus simplesmente permite que eles vão lá, porque ali, queridos, era uma legião de demônios que estavam ali naqueles dois homens. Uma legião de demônios, uma legião na linguagem dos romanos, compreendia em média de 6.000 soldados, numa base única, tá? 6.000 soldados. Havia uma legião naqueles homens. Dá para imaginar isso? Dentro de apenas 2 pessoas? Jesus permite. No que eles entram naquelas manadas de porcos, os porcos se precipitam no mar, conforme vocês já conhecem a história. Aqueles homens que estavam guiando aqueles porcos correm para a cidade para anunciar o que aconteceu. Quando o povo volta, vê um daqueles homens sentado, vestido, em perfeita consciência, conversando com Jesus, e ali os seus discípulos. O que estava acontecendo ali? Jesus Cristo, nesse intervalo que o povo chegou, já deu tempo para o povo vir, Jesus estava o quê? Anunciando ali para eles tudo. O que o povo fala? Olha, nós não queremos o Senhor aqui, porque isso causou espanto no povo, causou um espanto tão tremendo, que o povo não quis Jesus ali naquele pedaço. Veja, Jesus nem tinha entrado direito na cidade, estava ali pela margem ainda. O povo expulsa Jesus e os discípulos. Agora eu imagino aqui, os discípulos, eu fico imaginando, os discípulos não estavam de repente todo pomposo, que nós vamos chegar lá naquela cidade, vamos arrebentar com tudo ali, vamos anunciar, pai, vamos fazer aquele estardalhaço. E aí Jesus pega e fala, não, vamos voltar. Mas Jesus, não vamos para lá, tem 10 cidades ali. Não, vamos voltar. Fazer o que, Vamos obedecer. O mar e o vento obedeceu, nós não vamos obedecer? Vamos obedecer aqui também, vamos voltar. E aí esse gadareno vai querer ir também. Jesus pega e fala, não, você fica. Vamos fazer uma análise aqui. Teve uma situação que Jesus, veio um jovem rico, querendo dar um de bonzão, e falou, Jesus, olha, eu conheço os mandamentos desde a minha infância. O que eu falo? Aí Jesus pega e fala para ele, olha, vai, vende tudo que você tem e me segue. Esse não quis seguir Jesus, ele foi embora. E agora, para esse que aconteceu esse milagre, foi a libertação da vida dele, Jesus pega e fala, não, você fica, você não vai vir atrás de mim. Querido, nem sempre que Jesus fala não para a gente, é para a nossa derrota, e nem para a gente ficar chateado. Quando Deus fala um não para nós, existe um propósito nisso. Jesus Cristo falou o que para aquele? Falou assim, vai, volta para sua casa, e conta para os seus familiares, conta para o povo da sua cidade o que aconteceu com você. E ele simplesmente, o que fez? Ele aceitou o que Jesus Cristo falou. Ele não voltou emburrado. A Bíblia não fala que ele voltou emburrado. Ele cumpriu a ordem de Jesus. O que acontece? Qual a região que ele vivia? Gadara. Gadara fazia parte de quê? 10 cidades. O que ele fez? O que ele foi? Ele foi o missionário naquelas 10 cidades. Porque simplesmente atendeu um não de Jesus. Quando Jesus Cristo disser não para os seus propósitos, ao invés de ficar emburrado, cri-cri, vamos ser racionais. A Bíblia nos diz para prestar um culto racional, não é? Culto racional não é só vir aqui dentro da igreja. Nós somos o culto, nós somos a igreja. Quando Deus disser não para os seus propósitos, pare,
pense, analisa qual é o propósito, seja humilde o suficiente para fazer o não de Jesus Cristo cumprir na sua vida no propósito dele, não no nosso. É aqui que nós tiramos esses ensinamentos, tá? Que João capítulo 9 diz: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus fez isso com aquele gadareno, expulsou os demônios dele, falou para ele: anuncia o evangelho. Foi isso que aconteceu. Bem, vamos continuar. Capítulo 2 aqui, o tópico 2, a cura do paralítico em Cafarnaum, Mateus capítulo 9. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui temos uma outra situação também que eu analiso. Jesus fala: tem bom ânimo, filho. Jesus, ele primeiro o quê? Ele vai tratar no psicológico daquele doente. Queridos, ele era um paralítico, fadado a viver o resto de sua vida daquela forma. E por que Jesus Cristo pega e fala: tem bom ânimo para ele, e não falou tem bom ânimo nessas outras situações que nós já vimos aqui? Porque Jesus Cristo, ele é onisciente, ele sabe o que está se passando dentro do seu coração, dentro da sua mente, ele conhece. E a palavra de Jesus Cristo, tem bom ânimo, ela não soa simplesmente quando eu simplesmente chegar e falar assim para você: ó, fica de boa, tranquilo, a situação vai melhorar. Não, querido, quando Jesus Cristo fala tem, já está saindo aqui, ó, tem, já está em ação. Tem bom ânimo, já tem coisas acontecendo aqui, ó, sem no que Jesus está dizendo. Por que eu estou comentando isso daqui? Havia uma crença na região, na época, de que os pecados, dependendo da enfermidade que a pessoa tinha, a enfermidade que a pessoa tinha era consequência, era resultado de algum pecado. De acordo com esse pecado, se a pessoa conseguisse a cura, se ela fosse curada, é porque o pecado dela tinha sido perdoado. Essa era a crença que tinha na época, tá? Tal é isso que em João capítulo 9 tem um cego de nascença, e os discípulos chegam, traz ele e pergunta: mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus pega e fala: não, nem esse e nem seus pais, mas para que o reino de Deus fosse manifesto na vida dele. Então, isso é para a prova que as pessoas acreditavam que determinada doença acontecia por consequência de pecados. Então imagina aquele paralítico ouvindo burburinhos a vida toda: você deve ter feito isso, tem pecado escondido aí, eu acho que seu pai ou sua mãe. Isso vai causando estragos na mente de uma pessoa, vai deprimindo uma pessoa, sabe? Essas coisas negativas, quando você fica ouvindo coisas negativas constantemente, isso deprime, isso oprime a pessoa. E aí Jesus pega e já chega curando essa opressão em cima dele. Tem bom ânimo. E agora Jesus Cristo vai tratar, vai pôr um ponto final nessa crença que o pessoal tinha sobre
determinadas doenças ser causas de pecado. Jesus Cristo vai pôr um ponto final disso daí. Mas ali também tinha os escribas e os fariseus, que estava tudo ali de butuca, querendo ver o que é que ia acontecer, né? Que são os escribas? Eram os doutores da lei da época, que a tal ponto era respeitado pelas pessoas, mas de certa forma oprimia também as pessoas com seus dogmas, com suas doutrinas, com suas formas de implantar a lei em cima. E os fariseus, outro grupo religiosos também, que fazia parte das sinagogas da época, mas que eram contra os ensinamentos de Jesus. Estavam estes ali para perturbar a situação. Jesus, conhecendo a situação deles também, pega e fala: perdoado te são os teus pecados. Pronto, foi o estopim para esses dois grupos pegar e começar a reclamar e falar: ele está blasfemando, isso é uma blasfêmia. Por quê? Por que perdoar o pecado? Ele não levantou. Quem é esse aí para dizer que é Deus que está perdoando o pecado dele? Ele nem levantou, ele continua ali, está blasfemando. Jesus pega e fala: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e anda. Pronto, acabou com a situação. Curou o interno, o psicológico, o sentimento do doente, para acabar com aquela opressão, aquela deprimência que ele tinha, perdoou os pecados e ainda botou o ponto final na crença que o pessoal tinha. Aqui eu vejo até um ponto, pastor André, sobre o que nós estamos na série, né? Fake news, porque a fake news diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, como o pastor André nos diz, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, a voz do povo não é a voz de Deus. Por quê? Se fosse isso, porque a Bíblia diz que quando aconteceu isso, o povo se alegrou e glorificou a Deus. Mas os escribas e os fariseus fecharam a cara, viraram as costas e saíram. Então, a voz do povo não é a voz de Deus não, porque se fosse a voz de Deus, os escribas e os fariseus também iam glorificar, coisa que eles não fizeram. Tá bem? Então, glórias a Deus por isso. Vamos mais adiante. A cura de uma mulher com fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 20 diz: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste. Após acontecido da cura deste paralítico, chega o fato desta mulher. Eu vou pedir para que coloque aqui na tela a imagem 1. Vocês estão vendo aqui, umas franjinhas assim na roupa. Está vendo? Essas franjinhas aqui. E esses dois cordões pendurados. Isso aqui fazia parte das vestes dos judeus da época. Está aqui, a lição mesmo fala sobre isso. Assim como os judeus praticantes no seu tempo, Jesus usava vestimentas com borlas. Borlas são essas franjinhas, que elas apontavam o quê? Para que todos vissem e lembrassem dos mandamentos. Isso está em Números capítulo 15, do versículo 37 a 41, e também relata sobre isso em Deuteronômio capítulo 22 e 12, que era justamente para que quando um visse o outro, ele lembrasse dos mandamentos de Deus. Então, eles usavam isso daqui, e como todo judeu praticante, Jesus também usava essa roupa, esse estilo de roupa. Mas havia também uma profecia em Malaquias capítulo 4 e versículo 2, que o Filho do Homem, o Messias,
quando chegasse, ele traria cura nas suas asas. No hebraico, asas e orlas são a mesma coisa. E o que é justamente a orla? A orla são essas duas pontas azuis aqui, ó, que vocês estão vendo, uma de um lado, outra de outro. No manto quadrado existiam 4, né? Uma de cada lado. Então havia uma crença que ao Messias ele traria cura nas suas asas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela havia já gastado todos os seus bens para tratar aquela doença, sem sucesso. E na época também, pessoas que tinham esse tipo de doença eram menosprezados, era ridicularizado, era a escória da sociedade. Só não ia parar no leprosário, mas vivia as mínguas. Ela, rejeitada, totalmente rejeitada pela sociedade. Onde Jesus andava, havia uma multidão de pessoas. Ela, se reconhecendo, o que ela fez? Eu não vou chegar lá alarmando, causando estardalhaço no povo, que o povo vai me reprimir. Então eu vou, sorrateiramente, eu vou caminhar e vou tocar ali. Ela sabia, ela conhecia essa profecia. Tudo indica que ela conhecia, porque ela foi diretamente na orla, ela foi tocar nesse pedacinho do manto. A fé dela, ela não estava fazendo daquilo um amuleto. Por ela conhecer, porque assim, se fosse um amuleto, qualquer judeu que estivesse passando por ali, ela ia pegar direto ali. Mas ela sabia, ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela sabia quem era ele, então ela tinha na cabeça dele, é naquele ali, então é ali que eu vou tocar. E por que eu imagino que ela foi ali? Porque ela, sabendo da condição dela, se ela fosse tocar em Jesus, talvez por receio dela, ela poderia ser impedida pela multidão, ela talvez poderia ser impedida por alguma outra ocasião, então ela vai sorrateiramente, não, ninguém precisa saber, eu preciso é de Jesus, então eu vou lá de cuidadinho e vou tocar. Pronto, tocou. Apenas dela tocar, Jesus pega, opa, quem me tocou? Os discípulos todos, Jesus, a multidão te aperta, todo mundo aqui, e o senhor, numa altura dessa do campeonato, vai perguntar quem é que te tocou. Senti que de mim saiu virtude, quem que me tocou? Aleluia. Então a mulher pegou e se manifesta, e Jesus pega, vai minha filha, a tua fé te salvou. Simplesmente por isso. Queridos, passa a próxima imagem para mim, por favor. Aquela é uma imagem antiga, né, dos judeus antigos, mas até hoje, alguns judeus, né, tem dois grupos dos judeus, os judeus messiânicos, que acreditam no Messias, e os que ainda não têm nessa concepção que o Messias era. Eles, até os dias de hoje, usam, tá vendo? Aqui, ó, mostrando para vocês, as franjinhas no manto, e as orlas ali, ó, tá? Então, nesse trecho que se fala sobre a mulher do fluxo de sangue, quando comenta que ela tocou nas orlas de Jesus, não é lá na barra da saia não é lá na barra da roupa, é justamente nesses pontos, tá bem? Vamos continuar, vamos para o próximo tópico agora. 3, milagres sobre a morte, a cegueira e a mudez. Jesus Cristo, vamos correr, tem que terminar essa lição aqui. Esse fato da mulher de fluxo de sangue acontece no seguinte episódio. Logo lá a cura do paralítico, chega Jairo e fala: mestre, minha filha acabou de falecer, eu preciso que o senhor vá lá na minha casa. Outra situação distinta. A primeira, nós temos um chefe da guarda, que era lá o centurião romano, que ele falou: não sou digno que o senhor venha na minha casa. Mas aqui temos outro chefe, que é um dos chefes da sinagoga, que era Jairo. Esse já fala diferente, ele fala: Jesus, eu faço questão que o senhor vá na minha casa, porque a minha filha acabou de falecer. Então Jesus Cristo pega: não, tudo bem, vamos lá na sua casa. E é nesse intervalo que Jesus está indo para a casa de Jairo, que
acontece essa cura da mulher do fluxo de sangue. É nesse trajeto. Quando chega Jesus na casa de Jairo, tá lá os flautistas, né, tocando as músicas de cortejo, e esses flautistas eram de pessoas de boa aquisição da época, que faziam esses usos, e era acompanhado de choro, de alvoroço, de tristeza, angústia. E aí Jesus chega e já profetiza o milagre. A menina só dorme. Ei, gente, peraí, se tem um morto ali na hora, ele pega e fala, as meninas só dormem. Pronto, foi motivo do povo começar a tirar sarro da cara de Jesus, começar a rir. Nunca tinha acontecido ressurreição. Aí um chega e pega e fala, a menina só dorme. Pronto, acabou com o ministério do homem. Acabou o ministério do operador de milagre. Se enganou justamente aqui. Já fez muita coisa, já operou milagre na natureza, já expulsou demônio, mas agora sobre a morte, esse aqui já morreu. E quando chegavam os flautistas também, gente, é porque na medicina já tinha sido constatado que realmente estava morto, já não tinha mais nada o que fazer. Jesus pega e fala assim, tá bom, é assim? Tira zombador. Você está rindo? Sai para lá. Sai todo mundo que está rindo. Só entra na casa quem acredita, quem é o familiar. Vou dizer um negócio aqui para você. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que quando a gente comenta com outras pessoas, acaba sendo motivo de zoação, de zoeira, de chacota. Para os outros pode até ser, mas para você não, porque é você que sabe onde o seu calo aperta. É você que sabe onde está a sua dor. E Jesus sabe disso, tá? Jesus não vai rir de você, não. Jesus não vai rir das suas ideias, não. Ele vai te chamar para dentro da sua casa, vai te chamar lá para dentro do seu quarto, você vai fechar a porta, vai dobrar o seu joelho lá, que é lá em secretamente, no seu íntimo, que o milagre vai acontecer. Os zombadores, os de fora, só vai o quê? Ver a coisa acontecida, mas como que aconteceu, todo o processo, para tentar fazer alguma coisa parecida, vou fazer assim também. Não, filho, o milagre é só seu, tá bem? Que foi o que aconteceu aqui. Jesus entra na casa, fecha a porta, só com a família lá dentro, pega na mão da menina e levanta. Quem estava de fora só viu depois a menina andando. Ei, e os flautistas? E o povo que estava fazendo alvoroço? Só viu a menina andando depois. Como que ela levantou? Não sei. Então tenha certeza, para o seu caso inédito, Jesus também tem milagre inédito. Tá? Preocupa não. Seu caso é inédito? Jesus tem milagre inédito para você. No tópico 2 aí do 2, não, do 3, ali ó, a cura de 2 cegos. Já tô me enrolando, que eu estou vendo a hora que indo embora. Vamos lá, vamos terminar essa lição. Partindo de Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando, tende compaixão de nós, filho de Davi. Jesus sai daquela casa de Jairo, está indo para outra casa, vem 2 cegos, que ouviram dizer sobre tudo aquilo, e começou a clamar, Jesus, tem compaixão de nós, Jesus, e Jesus está andando, Jesus, compaixão de nós. Sabe o que eu imagino aqui? Eu imagino um final de congresso aqui na igreja, né? Aquele movimento todo, vou usar aqui pastor André como exemplo. Aí está pastor André conversando com alguém aqui, de repente até tratando algum assunto, né? Um assunto interessante. Aí chega um por trás, lá de trás, aquele monte de gente, pastor André! E o pastor André está conversando porque está dando atenção aqui nessa conversa interessante. Pastor André! E pastor André está conversando aqui. Pastor André, filho do pastor Samuel Câmara. Opa!
falou pastor Samuel Câmara, o assunto é diferente. Pode ser que ele não interfira a conversa, mas o olho dele vai querer saber quem é que falou. Vamos voltar aqui para a lição. Esses dois cegos vêm vindo, Jesus, Jesus, de repente eles falam, Jesus, filho de Davi. Esse filho de Davi aqui é uma terminologia messiânica que era usado antes, e é a primeira vez que ela é dita em público, justamente por dois cegos, situações extremas. E aí ele pega, Jesus dá aquela atenção, opa, aqui tem coisa, e vamos vindo. E Jesus pega e para ali na hora? Não, Jesus vai indo. E eles continuam gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vem vindo. Você acha que eles estavam gritando? Vocês acham que era só os dois cegos que estavam indo atrás de Jesus? Tinha um monte de gente. E Jesus continua. A Bíblia relata que quando Jesus chega na casa, esses cegos continuam chegando lá também. Aí Jesus pega e fala, ó, deixa eu dar atenção para esses daqui. O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem? Não. Jesus ainda pergunta, você crê? Gente, os homens vieram desde lá de trás perturbando Jesus. Jesus pega e vai perguntar para ele, você crê? É lógico que sim, gente. Só que Jesus faz essa pergunta para eles. E eles, sim, mestre, nós cremos. E ali Jesus Cristo pega e opera um milagre. Simplesmente toca nos olhos deles e os olhos deles se abrem. Essa é a manifestação. E por último, nós temos aqui sobre um caso de um endemoniado, para a gente encerrar. Só tenho mais 2 minutos e eu vou encerrar aqui. Sobre a mudez. Porque a mudez, ela tem 3 causas. Ela pode ser natural, congênita ou adquirida. Uma natural, nasceu sem a corda vocal. A congênita, se ele for surdo, ele não vai conseguir reproduzir, porque para falar você precisa ouvir para reproduzir. Ou por um acidente, interrompeu alguma coisa ali. Só que nesse caso, esse era um caso que ele estava endemoniado, e tinha um espírito que fazia isso. Ele estava impedido de exercer a fé, mas a fé das pessoas que trouxeram ele, diferente do caso dos gadarenos, que vieram ao encontro de Jesus, porque os demônios foram lá, esses foram trazidos para Jesus. A fé, queridos, não estava naquele homem porque ele estava impedido, mas a fé dos amigos, dos parentes dele, fizeram o milagre acontecer. Então, fique com essa mensagem para você nesta noite, nessa manhã. Que se o seu caso foi inédito, Deus tem milagre inédito para você.